Fala aí galera, beleza? Aqui é o Andy e no vídeo de hoje contaremos a história completa da HQ da Marvel Dia de Julgamento. Dia de Julgamento foi o principal evento da Marvel neste ano 2022 e é um crossover que mostra uma guerra entre os X-Men e os Eternos com os Vingadores tentando manter a paz entre os dois grupos. Lembrando que nesse vídeo vamos focar apenas na história principal. Quer dizer, tem dois tie-ins que eu acho muito apropriado inserir aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, mas se quiserem, vocês podem pular. Talvez você se pergunte o que precisa saber para acompanhar essa saga, mas não se preocupem que eu vou dar o contexto para vocês. A própria HQ menciona alguns eventos recentes e sempre que necessário eu vou explicar o que aconteceu. Então vamos começar pelos Eternos. Os Eternos, para quem não sabe, é um grupo de 100 seres humanoides com o poder de imortalidade, criados pelos Celestiais para proteger a Terra. Sua missão mais conhecida é defender o mundo dos Deviantes, que são chamados de erros genéticos dos Celestiais. Então, basicamente, eles têm que corrigir esse excesso de Deviantes. Bom, recentemente foi descoberto que sempre que um Eterno é ressuscitado, um humano morre em seu lugar, o que fez com que muitos dos Eternos que conhecemos deixasse de atuar como Eterno. E além disso, foi revelado que o DNA deviante se integrou com sucesso ao DNA humano ao longo de bilhões de anos, levando à criação da raça mutante como conhecemos hoje. Ou seja, os Eternos têm que corrigir o excesso de deviantes, e todos os mutantes possuem DNA deviante. Só aqui já teríamos um motivo para uma briga entre esses dois grupos. Mas ainda tem mais coisas sobre os X-Men. Atualmente, nos quadrinhos, os mutantes estão vivendo na Ilha de Krakoa, um lugar onde eles podem viver em paz, e inclusive todas as nações reconhecem a independência de Krakoa. Além disso, um grupo específico de mutantes conhecidos como os Cinco deram um jeito de combinar seus poderes para ressuscitar qualquer mutante. E com isso, eles conseguiram a imortalidade, porque sempre que um mutante morre, ele pode ser trazido de volta. E isso desafia completamente o que os Eternos são. Tá, mas e os Vingadores? Como é que eles entram nessa história? Bem, os Vingadores acharam muito estranho essa imortalidade dos mutantes, mas os X-Men nada lhes revelaram. E os Eternos têm agido de uma forma muito suspeita. Os Vingadores sabem que eles também estão escondendo algo. Ou seja, tem segredos de um lado, segredos do outro, e os Vingadores vão atrás de respostas. Não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder histórias completas como essa. E sem mais demora, vamos à história! A história começa com uma misteriosa narração, dizendo que não o conhecemos, que ele ainda não existe e que há muito que precisamos saber. Então ele lança a seguinte pergunta: quem são os heróis aqui? E pelo jeito é isso que vamos descobrir. Daí pulamos para Nova York, onde vemos uma conversa entre a Cersei e o Tony Stark. Tony quer saber por que ela disse que haverão lutas em alguns dias, mas a Cersei não vai direto ao ponto. Ela apenas menciona que gostaria de brigar com os mutantes, os chamando de plagiadores, pois a ressurreição é algo que pertence aos Eternos. Sem tempo e sem paciência, a Echo, que é a atual hospedeira da Fênix, simplesmente chega e passa a dar vários golpes na Cersei, conseguindo imobilizá-la. E é quando vemos que ela está com outros Vingadores, como Thor e a Capitã Marvel, que reportam a Tony que pegaram seu alvo, dizendo que está na hora de um interrogatório mais incisivo. Não muito longe dali, o Ciclope percebe o clarão e comenta com a Jean Grey como é estranho ver a Fênix sendo uma Vingadora. Só que a Jean nem notou porque ela estava distraída vendo um protesto acontecendo. Acontece que a imortalidade dos mutantes veio a público e isso despertou inveja nos humanos. Tomando como exemplo apenas uma pessoa,
A Jean vê que os humanos também queriam desfrutar da ressurreição, trazer pessoas queridas de volta. Porém, infelizmente, os 5 não podem trazer todos de volta. Além de que, de acordo com o Ciclope, não é como se todo mundo tivesse parado de matar mutantes. Agora pulamos para Krakoa, onde observamos uma conversa entre a Sina, a Mística e o Noturno. A questão aqui não é descobrir se haverá uma guerra, mas sim contra quem eles irão lutar, quem serão os seus inimigos. E é quando a Sina, através de sua capacidade de ver o futuro, descobre que os Eternos é quem tentarão matá-los. Sabendo disso, eles precisam agir rápido para reunir o Conselho dos Mutantes. Daí, o Noturno usa um portal para chegar até Arakko, também conhecido como Marte, e ele é recebido pelo Magneto, a Tempestade e o Cable. O Noturno logo revela a visão da Sina, dizendo que são os Eternos que eles irão enfrentar. E assim, eles começam a se preparar para a batalha, com o Cable sendo responsável pelos planos de guerra. O Noturno se pergunta por qual motivo os Eternos querem começar essa briga. No que Eric responde que agora que os mutantes conseguiram a imortalidade, é como se os mutantes fossem os novos deuses e isso é inaceitável para os Eternos. Então cortamos para a Montanha dos Vingadores, onde vemos que os heróis colocaram a Cersei numa sala psíquica onde ela é incapaz de pedir ajuda e está sendo interrogada pelo Homem de Ferro. Claro que a Cersei, como uma manipuladora de matéria de alto nível, diz que poderia matá-lo ali mesmo, rapidamente e de várias formas. Mas, apesar de poder fazer isso, ela não faz porque ela quer saber o motivo dos Vingadores querer tanto respostas dela. Ela quer saber o que aconteceu para chegar a esse ponto. Nisso, Tony vai direto ao assunto e informa que 1 mês atrás, os Eternos se infiltraram na Montanha dos Vingadores tentando fazer alguma coisa cósmica e honestamente ele nem se importa. O problema é que foi somente quando eles falharam na missão que eles contaram a verdade aos Vingadores, que o Thanos estava na Terra, que o Thanos havia se tornado o líder dos Eternos e que a Terra estava prestes a ser destruída. Cersei diz que se arrepende disso, mas o Tony quer saber o que mais que os Eternos estão escondendo deles. No que a Cersei continua não flexível, respondendo que há coisas que apenas os Eternos podem saber. Vendo que isso não vai levar a lugar nenhum, finalmente o Capitão América entra em cena. Como a Cersei já foi uma Vingadora, Steve decide dar a ela um voto de confiança. Ele pergunta por que os Eternos estão indo para uma guerra. A Cersei acha que é algum tipo de piada quando o Capitão menciona a guerra, mas quando ela percebe que não é, tudo parece fazer sentido na cabeça dela. Então ela pergunta o que os heróis sabem, no que Tony explica que ficou de olho nos Eternos e viu uma movimentação estranha no Pacífico como se estivessem testando alguma coisa. E é quando a Cersei revela que ela realmente suspeitava que poderia haver uma guerra, mas ela afirma que não é parte disso, porque os Eternos não são equipe, mas sim uma sociedade. Uma sociedade que ela e seus amigos abandonaram. Sendo assim, não é com ela que os Vingadores precisam se preocupar. Então, com quem seria? Essa resposta vemos na próxima cena, que acontece em Olímpia, a capital dos Eternos, 1 hora atrás. Aqui vemos o Druig, que é o atual líder dos Eternos, dizendo que uma das principais funções dos Eternos é corrigir o excesso deviante. E eles têm feito seu trabalho já por 1 milhão de anos, mas há algo que eles deixaram passar, que é os mutantes. Ele argumenta que o gene X dos mutantes veio dos deviantes. Além disso, ele alega que os mutantes escaparam da Terra, colonizaram Marte e agora eles escaparam das algemas da morte. Por esses motivos, Druig diz que os mutantes precisam ser eliminados. Ele até tem um plano para isso, e assim ele recebe a aprovação da Unimente para usar a maior arma que eles têm.
E essa arma se trata de ninguém mais ninguém menos que o próprio Uranus o Perpétuo, que é o tio-avô do Thanos e um dos mais poderosos dos Eternos. Atualmente, ele está aprisionado na prisão dos Eternos. No entanto, ele vai ser liberto por 1 hora e será enviado a Marte para destruir tudo que ele encontrar em seu caminho. Agora cortamos para Los Angeles, onde vemos uma conversa do Druig com a Moira, forjando uma aliança. Para quem não sabe, apesar de ser uma mutante, a Moira está decidida a exterminar os mutantes, porque ela foi uma das fundadoras de Krakoa, ela deu tudo pelos mutantes, mas acabou sendo expulsa de lá. E agora que Druig sabe de suas motivações, ele diz que é hora de declararem guerra. E, de fato, lá estava o Conselho Silencioso dos Mutantes discutindo sobre a guerra, sobre os Eternos, até que, de repente, eles recebem um ataque mental significativo. Acontece que, apesar dos Eternos serem uma espécie psíquica, os mutantes têm as maiores mentes do planeta. Mas nem eles podem suportar por muito tempo a Unimente combinada com metade das suas forças. Sim, galera, esse ataque foi devastador, e os telepatas do Conselho dos Mutantes fazem o que pode para se defender e proteger os seus. Como essa cena muito da hora dos mutantes enfrentando Unimente, uma guerra psíquica sobre a ilha, mas invisível ao mundo. O detalhe é que esse ataque é apenas uma distração para atrasar e confundir os líderes do Conselho. Quanto ao resto dos mutantes na ilha, bom, Druig também providenciou um ataque aéreo, equipado com armaduras de guerra para manter os outros mutantes ocupados. E realmente, vemos até a chegada dos X-Men que lutam bravamente para defender a ilha. Mas Druig não está atacando apenas Krakoa. Em Arakko, enquanto Cable ainda dava instruções de como eles iriam lutar nessa batalha, vemos um grande clarão cobrir a todos os mutantes. Druig tem certeza de que muitos mutantes morreram nesse ataque, e logo mais saberemos o que aconteceu aqui. Sem falar que o verdadeiro objetivo do Druig é focar nos 5. Sim, galera, ele descobriu a natureza da imortalidade dos mutantes, que é a combinação de poderes de 5 mutantes específicos. Mas e se esses 5 mutantes morrerem? Pois é, o Wolverine encontra um deles, o Egg, já morto, e quando a Hope também estava prestes a ser morta, felizmente o Wolverine impede seu agressor, que se trata do Valete de Facas. O detalhe é que o vilão estava invisível e Logan descobriu sua localização farejando sangue do Egg em suas lâminas. Ainda assim, o vilão lança suas facas contra a Hope, no que o Wolverine a defende com seu próprio corpo. E imediatamente ele chama a Jean Grey urgentemente, lhe avisando que os Eternos sabem o segredo deles. Eles sabem qual a chave da ressurreição dos mutantes, e por isso eles devem principalmente proteger os 5. Com isso, o Valete de Facas acaba falhando e os Eternos se retiram da batalha. Druig perdeu sua chance de impedir a ressurreição dos mutantes, o que deixa a Moira muito irritada. Mas isso não o desanima, porque é apenas o início da guerra e esse não era seu único plano. Daí, um pouco depois, vemos os mutantes que morreram na batalha sendo ressuscitados aos poucos. No entanto, é aqui que o Noturno chega dizendo que quase não conseguia chegar no portal, e revelando que todos os mutantes em Marte estão mortos, o que deixa todos em choque. Tudo bem que eles podem ser trazidos de volta, tanto que o Cable foi o primeiro a ser ressuscitado, mas até mesmo ele quer saber o que aconteceu. E, bom, somos levados a Arakko, onde vemos o Uranus de pé em um campo cheio de ossos. Sim, galera, ele realmente conseguiu destruir absolutamente tudo, restando apenas a carcaça de humanos, devastação por todo lugar, onde até vemos o elmo do Magneto. E como já se passou 1 hora, o poderoso vilão também retorna à sua prisão.
Ali, ele conversa com Druig, dizendo que destruiu todos os portais para a Terra. Ele também percebe que o plano de Druig falhou, que ele não foi capaz de parar os 5. Ele sabe que ele precisará dele novamente e que ele irá sair de novo. Mas Druig só pretende usá-lo agora apenas em último caso, já que ele tem outras cartas na manga. Então pulamos para a Montanha dos Vingadores, com os heróis descobrindo que Krakoa foi atacada. Mas as coisas ainda pioram, porque nesse exato momento, Druig começa uma transmissão a todo o mundo. Ele diz que os mutantes são um perigo à Terra. Ele pede desculpas por ter permitido que eles tenham chegado tão longe e garante que os Eternos os protegerão dos mutantes, deixando os humanos e principalmente os que estavam protestando contra os mutantes muito felizes. Druig diz aos humanos para não ficarem com medo das máquinas de destruição que emergiram próximo dos Estados Unidos. Eles são apenas amaldiçoados e são Eternos que vão protegê-los. Ele ainda aconselha que os civis saiam da zona costeira porque as coisas estão prestes a ficar muito feias. Nisso, os Vingadores se reúnem para decidir o que farão a seguir. Steve sabe que a Cersei ainda está escondendo algo, porque ela não falou o motivo de ela e seus amigos terem abandonado os Eternos. No entanto, antes de sair, Tony percebe que a montanha está sendo invadida. E, de fato, ele encontra a Jaque e a Makkari, que fazem parte dos Eternos, juntas do Senhor Sinistro que elas sequestraram. Contudo, elas não vieram para brigar, e sim para pedir a ajuda de Tony. Nessa guerra, elas só enxergam duas possibilidades. Na primeira, uma guerra longa, sem fim, com destruição de todas as vidas, e essa opção, obviamente, não agrada a Tony. E a segunda opção é criar um deus, já que essa guerra havia sido escrita por um deus. Então, eles precisam de um deus para reescrever a escritura e acabar com essa guerra. Embora ache essa uma opção muito arrogante e concorde com ela, Tony se questiona sobre como eles irão fazer um deus em algumas horas. Entretanto, a resposta está apenas em olhar ao redor, já que a própria Montanha dos Vingadores atual é o corpo de um celestial morto. O capítulo começa em Arakko, também conhecido como Marte, onde o Conselho do Planeta se reúne para planejar o que fazer com os Eternos, já que a Sina previu que são eles que vão atacar os mutantes. Nisso, o Cable começa a falar sobre estratégias de guerra. Ele tenta prever como e onde os Eternos atacarão primeiro, mas infelizmente o tempo acabou. Um grande clarão pode ser visto no céu de Arakko, o que daria início a uma grande destruição. O Noturno acredita que todos devem procurar um lugar seguro, mas o Magneto diz que eles devem lutar. Inclusive, com a habilidade da Isca de não poder ser derrotada, se ela atacar primeiro, eles vão ter uma boa chance aqui. No entanto, já temos uma grande reviravolta, porque a Isca simplesmente mata Idílio arrancando sua cabeça e traindo os mutantes. Pelo jeito, foi seus poderes que a forçaram a mudar de lado. Como ela tem a habilidade de não perder, seus poderes a fizeram ir para o lado de quem iria ganhar. Os mutantes percebem isso, e daí o Noturno rapidamente a teleporta para fora da batalha para que os outros possam ter mais chances de vitória. Cable avisa que o inimigo está chegando e ele tem toda a razão. De repente, algo desce numa grande velocidade e resultando em um grande impacto. E é quando Uranus se apresenta a todos, dizendo que veio corrigir o excesso de deviantes e que tem 1 hora para isso. O detalhe é que ele não vai fazer isso apenas com seu próprio poder. Bom, agora que Uranus deixou sua prisão, seu arsenal foi ativado e o que se segue é um verdadeiro massacre. Nos céus de Arakko, uma máquina de pesadelo aparece e começa a atirar em todo lugar. E nas terras do amanhã,
um slime biometálico surge, infectando e consumindo tudo em sua frente. O Noturno conseguiu levar a isca até o outro lado do oceano, e à medida que lutam, ela acaba deslocando o braço dele. No Vale dos Caídos, uma monstruosa criatura brilhante também aparece e começa a destruir os peregrinos. Pouco mais de 1 minuto havia se passado e até mesmo a estação espacial estava sendo destruída. Passados 6 minutos, Hora Serrata se lança ao ataque. Ela é a lei desse planeta, e com seus poderes de apagar da existência o que ela vê, ela tenta apagar o Uranus. No entanto, seus poderes não funcionam nele. O Eterno apenas caminha em sua direção, levando vários tiros do Cable e da Brand que também não lhe afetam, e dizendo que, para ele, a única lei que existe são os princípios, ou pelo menos a sua interpretação. Então, ele simplesmente cria um tipo de manopla, e com apenas um golpe ele derrota a Hora Serrata. Nisso, ele sente que alguém mais interessante chegou para tentar detê-lo, e vemos que se trata do Legião David Haller, o filho do Charles Xavier, que é descrito como o possível ser mais poderoso que existe. David diz a Uranus para eles lutarem longe daqui, para manter o planeta em segurança. E o vilão realmente aceita essa oferta voando para longe, dando alguns minutos aos mutantes para reagrupar. A mutante Lakituka pode observar tudo o que está acontecendo no planeta e informa que o inimigo tem máquinas de morte que estão atacando todas as partes de Arakko. E o pior é que eles nem têm muito tempo, porque a batalha do Uranus contra o Legião durou menos de 30 segundos. Sim, galera, Uranus já derrotou o David e voltou para terminar o serviço. Claro que o Magneto não vai deixar que isso ocorra tão fácil. Com a ajuda de Lodos, que tem a habilidade de criar metais, e o Cable parando o vilão com sua telecinese, o Magneto simplesmente desencadeia um poderoso ataque, jogando metais no Eterno, aparentemente conseguindo deter o Uranus. Passados 8 minutos, vemos a Irmandade de Arakko se juntando à batalha. Seus oponentes são máquinas que se auto-replicam e juntos eles conseguiram derrotá-las. Enquanto isso, acima do Porto Prometheus, o Nova lutava sozinho para proteger os civis, e sozinho ele foi bem sucedido. Já a Isca, depois de derrotar o Noturno, agora se encontra no fundo do oceano, onde enfrenta e derrota as muitas criaturas que vivem lá. Voltando à batalha do Magneto contra Uranus, o mutante está tendo problemas para conter o vilão. A verdade é que, apesar de estar meio que aprisionado, Uranus não sente perigo algum vindo dos mutantes. Ele até diz que ficou impressionado com esse ataque, mas daí ele simplesmente oferece suas condolências e facilmente se liberta. Sim, galera, ele joga os metais para todo lado. O próprio impacto joga o Magneto para longe e não para por aí. É nesse momento que Uranus dá um soco que atravessa o peito do Magneto e simplesmente arranca seu coração. Pois é, galera, só havia passado 13 minutos desde que Uranus chegou e o Magneto já havia caído. Vendo isso, Cable diz que não tem outra escolha. Ele invoca a arma mais poderosa de seu arsenal, o rifle de pulso ômega. Uma arma que dispara balas de luz sólida ultra densa ao longo de um túnel de radiação dura capaz de derreter o ósmio. Para vocês terem uma ideia, a narração diz que no ano de 3877, essa arma será classificada como a arma de destruição absoluta e proibida de ser usada em guerras. É com essa arma que o Cable atira em Uranus constantemente. E a verdade é que isso até enfraquece o vilão. Mas passados 3 minutos e meio, a arma sobrecarregou e simplesmente emperrou. Já as armas de Uranus não. E foi logo depois desse ataque que ele também matou o Cable.
Enquanto isso, as armas de Uranus abriram uma brecha para uma dimensão de pura força destrutiva. A Lactuca até conseguiu selar, mas muito estrago já tinha sido feito. Nas Terras do Amanhã, os habitantes lutam contra a massa metálica, tomando cuidado para não deixá-la tocá-los. Xylo liberava os insetos e invertebrados que o formam, capazes de devorar um corpo humano até o osso em segundos. Mas contra Uranus, eles só o deixam enojado. Sem falar que Uranus reduz metodicamente o coletivo de Xylo a 13,5% de sua massa total, o que fez com que milênios de história fossem perdidos para sempre. No porto Prometheus, a evacuação foi parcialmente bem-sucedida graças ao Nova, mas todos os portais de Krakoa foram destruídos, bem como 7 sacerdotes quimelianos acabaram morrendo. A Brandy ainda tentou ajudar de alguma forma, mas também foi morta pelo Uranus. E no lado escuro do planeta, o Rei Pescador sentiu a mudança no ambiente, sabendo que a hora chegou. Nisso, a Irmandade de Araco decide recuar, um recuo estratégico que fará com que eles lutem a próxima batalha, pois todos sabem que essa já está perdida. O detalhe é que só havia se passado 20 minutos. O Uranus fez todo esse estrago em apenas 20 minutos. Ele ainda tinha 40 minutos e usou muito bem esse tempo que lhe restava. Sim, galera, ele exterminou 98% de toda a vida em um raio de 80 km. Tudo o que restou dos mutantes foram apenas ossos. Ah, e o elmo do Magneto e os óculos da Brandy. Acabado seu tempo, Uranus sai satisfeito. Ele está extremamente confiante em sua capacidade de trazer a morte. Em todas as épocas, ele nunca sentiu a necessidade de verificar seu trabalho. Mas hoje, esse foi o seu grande erro, porque em Araco você tem que ter certeza. Acontece que assim que o vilão vai embora, vemos que Xylo manteve Lodos escondido e vivo. Sim, galera, os membros do Grande Anel de Araco logo prometem que vão se vingar de Uranus. Sem falar que a Hora Serrata também está viva, apesar de estar bastante ferida. Mas eles não foram os únicos sobreviventes aqui. Logo, uma voz surge atrás deles dizendo que isso é uma guerra que eles estão perdendo. E vemos que se trata do Magneto completamente enfurecido e que parece ter agora um núcleo brilhante em seu peito. Eric diz que não é hora para estratégias, basta deixar que a sede da perda assuma o comando. Pois é, galera, se Uranus teve a sua hora, parece que agora teremos a hora do Magneto. O capítulo 2 começa a partir do momento em que Druig enviou aquela transmissão aos humanos, deixando claro que os Eternos estavam atrás dos mutantes. E aqui vemos um pouco da repercussão dessa transmissão na visão de 6 pessoas. O primeiro se chama Tom, que está em Londres escovando seus dentes e se preparando para ir dormir. Ao ouvir a transmissão, ele pensa que isso é bom para os Eternos, pois alguém precisava fazer alguma coisa contra os mutantes. A segunda se chama Katrina, que está em Vancouver. Ao ouvir a transmissão, ela faz tweets se posicionando a favor dos mutantes e recebe uma reação positiva de outras pessoas retweetando sua opinião. O terceiro está em Mumbai e se chama Arjun, que já é um homem bem vivido. Ouvindo a transmissão enquanto está deitado, ele sabe que os heróis irão salvá-los como sempre fazem. A quarta civil se chama Daniela, que está localizada em São Paulo. Ela está muito ocupada, pensando que é muito mais importante receber uma avaliação por suas entregas do que o desastre que está acontecendo. Porém, ela acha que seria bom ter os poderes de um mutante e fica satisfeita com os Eternos tendo avisado aos humanos do que estava prestes a acontecer. A quinta pessoa apareceu na primeira edição. Ela estava entre os manifestantes que a Jean Grey observou. Seu nome é Jada, e foi ela que estava lá na manifestação por não achar justo que os mutantes tenham direito à ressurreição,
enquanto os humanos precisam lidar com a perda de uma pessoa querida, no caso dela, com a perda de sua filha. Porém, ela não está feliz com a transmissão de Druig. Matar os mutantes não é o que ela quer. Olhando ao redor e percebendo a felicidade das pessoas pelo possível extermínio dos mutantes, ela percebe que aquele não é o seu lugar. O sexto é um jovem chamado Kenta que está em Yokohama. Seus pais estão preocupados com esses Rex eternos, mas para Kenta isso não tem importância alguma. Na verdade, ao jogar online, ele coloca seu nome como Destruidor Rex, e não demora muito para ele ser banido do jogo por estar sendo insensível ao que está acontecendo. A narração explica que esses 6 civis podem parecer pessoas comuns. O que eles não sabem é que eles estão diretamente ligados aos Eternos, como veremos mais à frente. Seguindo a história, pulamos para Krakoa, onde vemos a Jean Grey e o Exodus lutando contra um desses Rex Eternos. No caso, esse aqui é conhecido como Sign, que é parecido com o Minotauro. Essas criaturas são muito poderosas, na verdade, são Eternos, que fazem parte do arsenal do Uranus, então são capazes de causar destruição em grande escala. Mas ainda assim, o Exodus consegue colocar uma delas para baixo. O problema é que além desse, ainda existem mais 5 Rex que estão espalhados por aí, todos com o objetivo de exterminar os mutantes. Derrotá-los não vai ser tão fácil, e é quando, felizmente ou infelizmente para alguns mutantes, os Vingadores aparecem para ajudar. Apesar de alguns não gostarem da ideia de receber ajuda dos Vingadores, como o Exodus, a maioria ainda prefere que nesse momento difícil eles tenham toda a ajuda possível. Enquanto isso, na Montanha dos Vingadores, que atualmente é o corpo morto de um Celestial, vemos ali o Homem de Ferro, a Makkari, a Jaque e o Sinistro. Eles têm pouco tempo para criar um novo deus que servirá aos seus propósitos, acabar com a guerra e parar o extermínio que os Eternos estão tentando fazer com os mutantes. Inclusive, é com o conhecimento do Sinistro que eles serão capazes de dar vida a esse Celestial. E então, eles começam a trabalhar nisso o mais rápido que podem. Voltando ao campo de batalha, o Capitão América pergunta o que eles devem fazer para ajudar. E como a maioria dos mutantes não são lutadores, eles precisam estar em um lugar seguro, especialmente os 5 que são responsáveis pela ressurreição dos mutantes. Enquanto isso, muitos dos heróis mais poderosos, como a Tempestade, o Thor, a Capitã Marvel e a Fênix, se juntam para deter um desses Rex chamado Tietaka, que parece uma ave. O problema é que essa besta passa muito tempo intangível. Nisso, a Jean Grey os avisa telepaticamente que com a ajuda do Namor eles conseguiram imobilizar aquele primeiro Rex, o Sign, lá no fundo do mar, e só precisam de alguém para dar o golpe final. A Capitã Marvel e a Stigma imediatamente voam para lá e combinam seus poderes para dar um poderoso golpe que realmente deixa a criatura muito debilitada. Só que o Namor não gostou disso, porque ele queria dar o golpe final. O problema é que o impacto desse poderoso golpe causa maremotos, tsunamis e enormes terremotos ao redor da Terra. Os humanos de vários lugares do mundo, como Filipinas, Papua Nova Guiné, Estados Unidos e Japão, estão em perigo. Muitas delas podem morrer. Ciclope avisa ao Capitão América para pegar os Vingadores, voltar imediatamente para a Terra e salvar essas pessoas. No que Steve responde que os mutantes são verdadeiros heróis e espera que algum dia os humanos reconheçam isso. O detalhe é que os outros mutantes não sabem do que aconteceu na Terra. Eles apenas veem os Vingadores se retirando da batalha, acreditando que eles os abandonaram e os deixaram sozinhos. O Noturno diz que isso não é justo, no que a Sina diz que sempre foi assim, os mutantes sempre lutaram sozinhos. Ao mesmo tempo, Tony Stark e os Eternos que estão com ele reúnem tudo o que precisam para dar vida ao corpo daquele Celestial,
que inclusive é revelado como sendo o primeiro dos Celestiais, que uma vez foi chamado de Arishem, o Juiz. E enquanto isso, vemos que a Cersei foi liberta e ela se junta com outros Eternos que também estão contra Druig. De volta à batalha em Krakoa, vemos que apesar de enfraquecido, Saini continua tocando terror. Nesse momento, Êxodos vai diretamente ao coração da grande máquina. Para quem não sabe, Êxodos é um ser de poder telecinético supremo, e usando esse poder, ele destrói a essência interior do seu inimigo. Porém, em um momento final, ele ouve sua voz pedindo por favor para que ele não faça isso. Mas já é tarde demais. Êxodos consegue detonar-se como uma bomba e os dois simplesmente desaparecem. Nessa hora, os mutantes têm um breve descanso. Porém, eles precisam agir o mais rápido possível, pois ainda existem 5 Rex Eternos batalhando no momento. Enquanto isso, aquele grupo de mutantes, os 5, seguem ressuscitando todos os mutantes o mais rápido que podem, dando prioridade aos mutantes que estão lutando. É por isso que Êxodos volta rapidamente e não lembra de nada dos últimos momentos horríveis que antecederam a sua morte. Por outro lado, Saini também volta à vida e ao voltar ele lembra de absolutamente tudo. É nesse momento que temos um vislumbre dos 6 civis que foram mostrados no início do capítulo. Tom está assistindo o noticiário falando sobre o ataque em Krakoa, enquanto comenta com sua esposa que tudo isso é culpa dos mutantes. Katrina continua no Twitter, Daniela continua trabalhando. Jada ainda está pensativa e triste com o possível extermínio que está para acontecer. Kenta tira uma foto borrada da Capitã Marvel pela janela. Mas vocês lembram do Arjun, aquele homem vivido? Pois é, ele simplesmente cai morto na rua. Acontece que sua força vital foi sugada para que o Saini fosse ressuscitado. Esse é o segredo por trás da imortalidade dos Eternos. Para cada ressurreição de um dos Eternos, uma vida humana é ceifada. É por isso que esses civis estão diretamente ligados aos Eternos, mas nenhum deles sabem disso. Na Montanha dos Vingadores, Phastos está terminando seu trabalho e vemos que os heróis já terminaram de reescrever a escritura. Logo, esse Celestial vai viver com uma alma semelhante à dos heróis e essa guerra vai enfim acabar. Pelo menos é o que eles pensam. De volta a Krakoa, Jean Grey está lutando com Êxodos ao seu lado e eles estão cada vez mais em sincronia. Os mutantes aprendem e se adaptam, mas os Eternos também. Nessa hora, o Êxodos recebe um poderoso golpe, mas a maior surpresa mesmo dos mutantes é quando se abre um portal, porque dele é revelado o retorno de Saini. E parece que ele voltou bem mais poderoso. Ele simplesmente passa a atacar a ilha e os mutantes logo veem que ele é capaz de destruí-la. Agora eles estão em um grande impasse. Eles não podem focar em Saini porque vão deixar os outros livres, o que deixa os mutantes desesperados e sem esperança. Mas é nesse momento que o novo Celestial aparece e está pronto para julgar. Sim, galera, os heróis conseguiram ressuscitar aquele Celestial e ainda fizeram isso a tempo. Arishem dá ordem de cessar para todos os Eternos. E galera, eles realmente obedecem o seu comando e simplesmente se retiram da batalha. Nisso, todo mundo fica feliz. O dia agora está salvo. Eles têm um novo Celestial do seu lado e todos os seus problemas não existem mais. Isso foi o que eles pensaram. Porém, logo após salvar o dia, Arishem, o Juiz, transmite uma mensagem para o povo da Terra. Ele diz que os humanos não passam de crianças briguentas. Elas arruinaram o planeta e os humanos têm agido com muita crueldade. Não tendo outra escolha, o Juiz começa agora o dia do julgamento da humanidade. As pessoas da Terra têm 24 horas para provar a si mesmas, não apenas individualmente, mas também coletivamente.
Se os humanos puderem provar que são mais justos do que maus, eles poderão continuar vivendo. Mas se Arishem os julgar como indignos, não vai sobrar ninguém no dia de amanhã. Primeiramente, eu preciso fazer uma correção referente ao capítulo anterior. O Celestial, que os heróis reviveram e que era a sede dos Vingadores, na verdade se chama Progenitor e não Arishem. A ideia era reescrever a programação do Celestial, criando um ser com ideais mais parecidos com os dos heróis. Só que, para reviver esse Celestial, eles usaram algumas partes de outros Celestiais que haviam caído na Terra, dentre eles Arishem, o Juiz. E provavelmente é por causa disso que o Progenitor agora quer julgar todo o mundo. Bom, o capítulo 3 começa exatamente quando o Progenitor declara à humanidade que está pronto para julgar. Esse, definitivamente, não era o resultado que os heróis estavam esperando. E a Jaque e a Makkari culpam o Tony Stark por ele ser um simples mortal participando na criação de um deus. Por enquanto, o Capitão América diz que essa coisa de culpar alguém vai ter que esperar mais um pouco, pois eles precisam primeiro consertar essa bagunça. No entanto, aqui já acontece o primeiro julgamento. Sim, galera, o Celestial simplesmente decide julgar o Capitão América. Ele reconhece que o Capitão é o sonho de um país melhor. Ele tentou inspirar todos por mais de um século, e apesar disso, o mundo continua a piorar. Por conta disso, com seu dedo polegar para baixo, o Celestial julga o Capitão América como uma falha. Sim, galera, o próprio Tony Stark questiona que se o Capitão América, que é todo bonzinho, foi julgado dessa forma, então que chance a humanidade tem? Mas Steve continua positivo. Ele diz que não vai jogar o jogo do Progenitor. Ele vai tentar manter o mundo calmo, transmitindo uma mensagem de esperança às pessoas e não espalhando o resultado de seu julgamento, enquanto Tony vai procurar uma saída para isso. Daí revemos um pouco dos civis que apareceram na edição anterior, agora vendo a transmissão do Capitão América. Tom está em um bar e acha injusto que os humanos sejam julgados por causa dos mutantes. Katrina segue apenas fazendo seus tweets. A viúva de Arjun apenas observa o corpo de seu marido sem vida. Daniela tem um momento de empatia com os heróis, pois eles não param nunca de ter preocupações. A Jada quer acreditar no Capitão América, mas acha difícil conciliar sinceridade com realidade. E o jovem Kenta quer apenas fugir de seu dever de casa, já que o fim do mundo está acontecendo. Enquanto isso, Druig se aproxima de Uranus, com os dois observando o que aconteceu na Terra. Uranus acredita que esse novo Celestial, o Progenitor, é muito melhor do que os antigos Celestiais, porque eles pensam parecido. Ambos reconhecem as falhas que esse mundo tem, com Uranus acreditando que ele precisa ser purificado. Druig é contra essa ideia, até porque o Capitão América foi julgado pelo seu fracasso em cumprir o seu dever, o que significa que se os Eternos forem julgados pelo Celestial, eles também podem se dar muito mal, porque tecnicamente eles ainda estão falhando com seus deveres em exterminar os deviantes. Porém, não é tarde demais para consertar isso, no que Druig mais uma vez envia os Rex Eternos para a batalha. Uranus pede para ser libertado mais uma vez, mas Druig não fará isso agora, porque Uranus é seu último recurso. Ao mesmo tempo, o Homem de Ferro, a Jaque, Makkari, Phastos e Sinistro se reúnem, e eles já sabem que logo Krakoa será atacada novamente. Tony sugere que eles atinjam o ponto fraco do Progenitor, porque se ele for atingido com força o suficiente, pode ser que ele caia em pedaços. Mas a Jaque não concorda com essa ideia. Foram eles que criaram esse novo Celestial e eles não podem simplesmente desligá-lo.
Fastos deixa claro que fazer isso causaria uma explosão que custaria a vida de milhões de pessoas. E além disso, a Jaqe e Makari, os Eternos, nunca fariam isso por causa das crenças deles. Mesmo que tivesse como destruir o Celestial sem arriscar a vida de milhões de pessoas, os Eternos não poderiam ficar parados vendo a destruição de um Celestial, pois os Eternos não podem matar Celestiais, isso faz parte de seus princípios. Ou seja, se os Vingadores planejarem destruir esse Celestial, os Eternos não terão outra escolha a não ser lutar contra eles. Porém, o Sinistro, que está ouvindo toda essa conversa, fica bem animado, e na mesma hora ele tenta falar com a Destiny, dizendo que tem uma informação muito valiosa. Enquanto isso, os mutantes seguem na batalha contra os Rex Eternos e contra alguns Eternos. Muitos dos mutantes acabam morrendo, como o próprio Charles Xavier. A Destiny até queria que ele fosse ressuscitado imediatamente porque ela precisa reunir o Conselho. Mas como a Hope está um pouco ocupada, a Destiny vai até a Emma Frost e mesmo sem a presença do Professor X, ela reúne os vários membros do Conselho dizendo que ela tem um plano. E o Conselho Silencioso precisa fazer uma votação para aprovar o plano. Ela revela que o Sinistro entrou em contato. Ele foi sequestrado pelos Eternos e os ajudou a construir esse Celestial que está querendo julgar a todos. Entretanto, ele descobriu sua fraqueza. Se os mutantes atacarem esse ponto fraco, eles podem destruir o Celestial e isso vai acabar com o dia de julgamento. Mas existe um risco, uma considerável devastação. Só que a Destiny usa seus poderes para ver o futuro e garante que essa devastação não vai acontecer. Mas agora eles precisam fazer uma votação e decidir o que será feito. A Kitty Pryde não fica feliz com isso. Ela acha que isso é um golpe da Destiny, porque o Professor Xavier e a Tempestade não estão presentes, então nem todos estão aqui para votar. Mas, de qualquer forma, eles seguem com a votação. A Destiny, o Sebastian Shaw, a Mística, o Exodus e a Hope votam a favor de atacar o Progenitor. Já o Colossus, o Noturno e a Kate são contra essa ideia. A Rainha Branca, Emma Frost, prefere não votar, e como a maioria votou a favor, a decisão já foi tomada. Um detalhe importante é que eles decidem não contar ao Ciclope e a Jean Grey sobre a possibilidade de uma catástrofe, porque como eles saíram do Conselho por conta de questões morais, agora eles são apenas executores das decisões do Conselho. Com a decisão tomada, o Conselho discute sobre como irão atacar o Progenitor, porque isso envolve tirar alguns de seus mais fortes da defesa de Krakoa. Mas a Emma Frost diz que tem um pequeno segredo. Parece que ela contatou o Crow, que aparece com um exército de deviantes, dizendo que vieram apoiar os mutantes pela fraternidade deles. O Ciclope diz que os mutantes não são deviantes, no que o Crow responde que não se importa com isso, porque qualquer um que esteja do lado oposto aos Eternos são deviantes. Daí, ele diz aos X-Men para irem salvar o mundo, enquanto eles ficarão para lidar com os Eternos. Então voltamos para o Polo Norte, onde o Homem de Ferro e todos os outros ainda estão tentando descobrir como parar o dia de julgamento. Enquanto eles discutem o que pode ser feito, de repente o alarme dispara indicando que existem invasores, um exército de mutantes se aproximando. A Jaqe logo culpa o Tony Stark, acreditando que ele pretendia atacar o Celestial escondido deles. No entanto, eles logo veem que o Sinistro está apertando vários botões e abrindo caminho até o ponto fraco do Celestial. Isso dá início a uma discussão entre eles, com o Tony dizendo que milhões de pessoas irão morrer, e o Sinistro diz que pelo menos bilhões de pessoas irão viver. E não apenas isso, se eles morrerem aqui, o Sinistro pode ser ressuscitado, mas o Tony não. Ou seja, o Sinistro realmente não se importa com o que acontece aqui.
O que ele quer ver é de fato uma guerra. E realmente, assim que os mutantes chegam, os princípios dos Eternos entram em ação. O objetivo deles é proteger o Celestial e eles não podem evitar isso. E é nesse momento que os Eternos e os mutantes começam a lutar uns contra os outros. Mesmo os Eternos, que estavam do lado dos mutantes, como o Ikaris, se volta contra os mutantes. A batalha aqui é muito intensa. O próprio Ikaris simplesmente rasga ao meio alguns mutantes, e a Jean Grey sabe que vai precisar de ajuda para passar por ele. Quem vem em seu auxílio é o Exodus, que passa a travar uma batalha com Ikaris, deixando o caminho livre para Jean Grey, que pretende dar um golpe mortal no Celestial. O Homem de Ferro até tenta impedi-la, mas não tem jeito. Já é tarde demais e ele não conseguiu explicar a ela o que iria acontecer. Sim, galera, a Jean Grey ataca o ponto fraco do Celestial, e é somente depois disso que o Tony consegue lhe avisar que isso vai causar uma explosão que vai matar milhões de pessoas. Nesse ponto, a Jean fica em choque. Ela não sabia que existia essa possibilidade porque o Conselho Silencioso não a avisou. Por um momento, Tony checa as leituras do Celestial e acha que tudo vai ficar bem. Até que, de repente, o Celestial simplesmente explode. Sim, galera, vemos a onda de explosão passando pelos mutantes e Eternos, os jogando para longe e aparentemente dizimando alguns. A explosão foi tão grande que pôde ser vista do espaço. E à medida que a onda se amplifica, vemos cidades inteiras sendo devastadas em questão de segundos sem sobreviventes. No entanto, é aqui que temos uma grande reviravolta. A Jean Grey e todos os mutantes e Eternos finalmente percebem que nada disso é real. Todos eles estavam dentro da mente do progenitor todo esse tempo. E a Jean Grey, com seus poderes, poderia ter percebido isso antes. Na verdade, ela é uma das poucas pessoas que poderia saber disso. Enfim, a catástrofe não aconteceu de verdade. Mas o progenitor deixou que todos sentissem essa experiência. Por enquanto, foi apenas um susto, mas serviu para mostrar aos humanos que os seus heróis acreditavam que estavam acima do julgamento, mas eles estavam enganados. Nisso, o julgamento continua. Polegar para baixo para Emma Frost, Destiny e Mística. E acreditem, polegar para cima para o Crow. Já os outros serão julgados mais tarde. De volta à base, vemos que naturalmente a Jaque está muito furiosa com o Sinistro. E enquanto eles discutem, o Homem de Ferro está começando a perder a esperança. Esse Celestial vai julgar todos eles e não há nada que eles possam fazer sobre isso. Porém, o Capitão América diz que ainda existe um jeito. A única forma de superar tudo isso é com todo mundo unido. E ouvir essas palavras faz a Cersei ter uma ideia. Daí pulamos para a Exclusão, aquele lugar que também serve como prisão para Eternos que cometeram erros. Inclusive, o Uranus está preso em uma cela por aqui. No entanto, a Cersei está sendo levada por Jack a uma outra cela especial. E quando a cela se abre, vemos que se trata do Star Fox. Sim, galera, Star Fox, também chamado de Eros, é o irmão do Thanos. E a Cersei veio pedir sua ajuda dizendo que eles estão com um grande problema. Talvez seja a hora de uma reunião dos antigos Vingadores, no que o Star Fox responde que amou a ideia e diz que o mundo precisa perceber que tudo que se precisa é amor. O capítulo começa em Arakko, o planeta mutante, após Uranus ter devastado o lugar. É verdade que Uranus só foi solto por 1 hora e depois aprisionado novamente, mas ainda assim seu arsenal continua a atacar o planeta. Nisso, somos apresentados a um homem comum da NASA que veio observar o planeta há meses. Ele viu de perto como os Araki não são inimigos da Terra, e está disposto a dar sua vida para proteger 2 crianças Araki.
Inclusive, as crianças não querem que ele vá para essa batalha porque ele é apenas um homem humano da Terra. Mas o homem, que se chama Craig Marshall, ressalta como ele foi tratado com amor e bondade desde que veio ao planeta, e diz que agora ele é de Araco. E, de fato, para sua surpresa, nesse momento aparecem a Tempestade, a Lakituka e o Sobonar, que são alguns dos líderes de Araco, que dizem que o Craig sempre terá um lugar nessa terra. Pois é, galera, o Craig é a prova viva de que é possível haver paz entre humanos e mutantes. De toda forma, como vimos no capítulo anterior, a Tempestade havia ido para a Terra quando Uranus iniciou seu ataque contra os mutantes, o que significa que ela está com muita raiva, meio que se sentindo culpada por não estar presente durante o ataque de Uranus. Tanto que imediatamente ela assume a liderança do ataque contra o arsenal do vilão. A primeira criatura que ela encontra ataca com luz, uma rede de lasers direcionados amplificados a partir de uma única fonte. Então ela se desvia dos ataques da máquina para se aproximar dela. Usando a água liberada de Sobonar, ela transforma a umidade em uma monção, neutralizando o monstro. E depois, ela canaliza toda sua raiva em relâmpagos para derrotar a criatura. Pois é, galera, em pensamento, ela diz que agora as máquinas de Uranus têm toda a sua atenção, e logo em breve ele também terá. Com a criatura derrotada, a Tempestade expressa para seus companheiros que ela falhou com o planeta por não estar aqui. Mas o Sobonar recita palavras de uma antiga lenda. Se ela não estava aqui, ela estava em algum lugar lutando contra o mesmo inimigo, e não há tempo para se virar contra si mesma e suas escolhas. A Ororo sabe que ele tem razão, então ela pede a Lakituka para mostrar o que está acontecendo nos outros locais para ela decidir onde será mais útil, e é isso que vamos ver agora. O Nova está lutando acima do Porto Prometeu e salvando incontáveis vidas, mas duvidando e se culpando por não ser melhor. O Rei Pescador se juntou a uma outra pessoa que não podemos ver, e ele diz que agora eles devem ir atrás do terceiro. Iska continua a lutar contra as criaturas marinhas. Ela continua lutando por Uranus porque suas máquinas vão vencer essa guerra, e o seu poder a impede de perder. A Irmandade de Araco também faz o que pode para eliminar seus inimigos. Cable e o Skid estão a bordo da Espada Estação 2 tentando colocá-la online novamente, enquanto a Comandante Brand está emergindo de um ovo de ressurreição, com o Charles esperando por ela. Lodus está gerando mais metal para o Magneto, enquanto ele luta contra outro monstro de Uranus. Sim, galera, vemos um tipo de gorila gigante, mas o Magneto não perde tempo e com a ajuda de Lodus, ele rapidamente mata a criatura enfiando metal em seu cérebro. É aqui que é revelado que, apesar de derrotar o monstro, o Magneto não está tão bem assim. Ele só está vivo por ser um mestre do magnetismo que domina até mesmo o ferro em seu próprio sangue. Eric sabe que não vai ver o amanhã, porque manter esse coração que ele criou e o fluxo de sangue funcionando exige concentração absoluta e impecável. Sim, galera, vemos o Magneto lutando para ficar de pé, até que, de repente, um flash de luz brilhante aparece perto dele. E dessa luz surge o Mancha Solar, o Rei Pescador e uma nova personagem chamada Saiza. Juntos, eles formam os Assentos da Noite do Grande Anel de Araco, que até então não havia sido revelado. Nisso, o Magneto fica orgulhoso do Mancha Solar por ele fazer seus próprios movimentos, mas um pouco desapontado com o Rei Pescador, que explica que ele precisava sentir a legitimidade do Magneto. De toda forma, eles apertam as mãos e começam a discutir as estratégias. Inclusive, é aqui que é revelado que o poder da Saiza é o teleporte, assim como o Noturno.
No entanto, é nesse momento que, de repente, aquele monstro que o Magneto matou volta à vida. E não só ele, por todo lugar, as máquinas de Uranus que haviam sido derrotadas também são regeneradas ou reconstruídas. Daí, a Tempestade, que está observando todas essas coisas graças a Lactuca, sabe exatamente para onde ir. Sim, galera, a Tempestade aparece aqui onde está o Magneto e os outros. E como seus poderes se harmonizam com os do Magneto, ela rapidamente o atinge com um raio no coração. Então, temos essas belas imagens. Certa vez, o Magneto usou os poderes da Tempestade para se fortalecer às custas da sua força vital. Mas aqui, a Ororo a oferece livremente. Todos ficam impressionados com esse poder. O Magneto traz ferro fundido do núcleo do planeta em uma explosão tão intensa que derrete o monstro na mesma hora, enquanto a Tempestade usa seu controle de clima e temperatura para proteger o planeta. Pois é, galera, como diz o título do capítulo, parece que a hora do Magneto realmente começou. Com tudo resolvido por aqui, a Ororo até brinca com o Magneto, dizendo que ele tem de manter o coração batendo. Ele até poderia aproveitar o tempo que lhe resta para fazer um backup de si mesmo e assim não correr o risco de morrer. No entanto, eles não têm tempo para isso. A cada momento que passa, os mutantes continuam perdendo. Então, eles deduzem que o arsenal de Uranus vai continuar se regenerando, a menos que eles acabem com o próprio Uranus. E assim, eles decidem levar a luta até o próprio vilão e acabar com ele de uma vez por todas. O capítulo começa mostrando que após aquele teste do progenitor no capítulo passado, o mundo está um verdadeiro caos. As pessoas estão desesperadas, elas continuam com seus protestos contra os mutantes, e o Capitão América está tentando acalmá-los, tentando assegurá-los de que tudo vai ficar bem. Porém, isso não é o suficiente. As pessoas já estavam com ódio dos mutantes por causa da ressurreição, e agora ainda mais por conta desse dia de julgamento. Steve ainda tenta ser a voz da esperança. Ele realmente acredita que o mundo é um lugar bom. No entanto, de repente, ele passa a ser atacado por alguns humanos a quem ele tentava proteger. Sim, galera, infelizmente, quanto mais o tempo passa, mais os humanos mostram como são desunidos e o progenitor está observando tudo isso. Enquanto isso, na Montanha dos Vingadores, os heróis estão pensando em uma maneira de impedir esse dia de julgamento. Como vimos no capítulo passado, a Cersei teve a ideia de libertar o Eros, também chamado de Star Fox. O plano dela é o seguinte: como o Star Fox é um manipulador emocional que pode se conectar à máquina, então ele pode transmitir paz e amor ao mundo inteiro para fingir que os humanos são melhores do que são até que passem no teste. No entanto, o Star Fox se recusa a fazer isso, porque se o fizer, ele não passará no seu teste. Não só ele, como todos que tentarem forçar essa mensagem. Ele sabe que o Celestial vai perceber o que eles fizeram, mas ele diz que tem um outro plano. Agora vamos ver outros julgamentos que estão acontecendo nesse exato momento. Por exemplo, Tom, aquele civil que já havia aparecido antes, se envolve em uma briga com duas pessoas e falha em seu teste. O Luke Cage, que agora é prefeito, tem um teste diferente. O progenitor se disfarça de um homem da imprensa e pergunta ao prefeito como ele avalia seu desempenho. O Luke responde para ele perguntar isso no próximo dia, mas como pode não haver um próximo dia, ele também falha em seu teste. O Thor continua lutando contra os Rex Eternos. O progenitor observa que ele ainda é capaz de segurar o Mjolnir, então por definição ele é digno e passa em seu teste. O Star Fox começa seus movimentos e se encontra com alguns mutantes para falar sobre filosofia e negócios.
e assim seu julgamento é adiado. No teste da Miss Marvel Kamala Khan, o progenitor se disfarça de Capitã Marvel e oferece a ela e a sua família a chance de escapar do planeta e se juntar a uma liga secreta da Marvel. Claro que a Kamala não aceita isso e exige saber onde está a verdadeira Carol, e assim ela passa em seu teste. A Katrina, outra civil que tinha aparecido, percebe que esqueceu de deixar uma gorjeta no hotel, mas ainda assim ela ignora isso e acaba falhando. No teste do Professor X, o progenitor se disfarça de seu filho e lhe envia uma mensagem dizendo que precisa conversar com ele. Mas o Charles, como sempre, diz que está ocupado e falha em seu teste. A viúva de Arjun também não vai ser julgada agora, porque ela não para de chorar devido à morte de seu marido. O Star Fox continua se encontrando com reis, monarcas e príncipes, e o progenitor continua lhe assistindo. A Estigma é testada por sua coragem, tendo que lutar contra o aspecto de um deus em um lugar bizarro, mas ainda assim ela passa em seu teste. A Daniela, outra civil que havia aparecido, ainda acredita nas palavras do Capitão América, mas vendo como as coisas estão, ela decide visitar sua mãe, e por isso ela passa em seu teste. Daí, o progenitor aparece para o Doutor Destino, dizendo que se ele admitir que o Reed Richards é mais inteligente que ele passará em seu julgamento. No entanto, Victor começa a rir e deixa o Celestial. Pois é, galera, ele se recusa a fazer isso, e é por manter suas crenças que ele também passa em seu teste. A Jada, aquela civil que estava com raiva dos mutantes lá no primeiro capítulo, veio ver o Capitão América. Ela observa a multidão cantando morte aos mutantes, mas ela sabe que é como se eles estivessem cantando morte para nós mesmos, e por isso ela passa. O Demolidor tenta impedir que as ruas se tornem um inferno, mas como ele já violou seu código moral, ele também falha. Eros continua seus movimentos. O progenitor sabe que ele já se julgou um fracasso e luta para que não seja assim. O Miles Morales é outro que é julgado positivamente, e em resposta ele devolve um polegar para cima para o progenitor que se disfarçou de Peter Parker. Kenta é muito jovem para ser julgado, e o progenitor espera que os adultos garantam um futuro para ele. Depois desses julgamentos, vemos o Star Fox tentando fazer acordos de paz. Falando a vários líderes mundiais, ele faz um discurso motivacional, dizendo que hoje eles podem escolher a vida em vez da morte. Ele diz que a tecnologia dos Eternos pode ajudar o mundo a ser um lugar melhor, um paraíso onde o amor e a paz poderão existir. Todos gostam bastante desse discurso, tanto que o aplaudem. O problema é que o Star Fox não fala por todos os Eternos. Druig é o atual líder dos Eternos, e ele diz que os heróis precisam fazer algo sobre isso, talvez um ataque direto. A questão é que o Druig tem Uranus com ele, e se ele ficar desesperado o suficiente, com certeza ele irá libertá-lo, e nós já vimos o estrago que o Uranus pode fazer. Por isso, a Cersei diz que a melhor esperança dos heróis é o próprio Druig cometer algum erro que eles possam usar contra ele. Bom, enquanto eles discutem sobre o que precisam fazer, Druig está conversando com Uranus, a única pessoa que pode lhe dar conselhos. Druig está ficando cada vez mais sem tempo por causa do dia do julgamento. Ele ainda não foi julgado e não sabe o que fazer. Uranus, naturalmente, aproveita para dizer que ele é sua melhor alternativa, mas o Druig novamente se recusa a fazer isso. Então, Druig decide reunir todos os Eternos, inclusive os Rex Eternos, em uma Unimente. Sim, galera, ele libera sobre Krakoa uma Unimente bem maior que a que vimos antes, forte o suficiente para acabar com os mutantes, já que eles estão enfraquecidos. Os X-Men ficam impressionados com o tamanho dessa coisa.
Até que, de repente, os Eternos que estão do lado dos mutantes também aparecem e se reúnem com a Unimente. Lá dentro, Druig até pergunta se eles finalmente vão se juntar a ele, mas parece que esse era o erro que os heróis estavam esperando que ele cometesse. Sim, galera, a Cersei diz que a Unimente não é apenas uma arma poderosa, ela também é a democracia dos Eternos. E como eles não concordam com as últimas ações do Druig, eles pedem uma votação para tirar a liderança dele. Só que eles ainda são minoria e com certeza vão perder a votação. O detalhe é que ao mesmo tempo, Ikaris e Gilgamesh estão dentro da máquina desabilitando as barreiras e os firewalls da Unimente, o que torna possível que a Jean Grey, liderando outros mutantes, também entrem na Unimente. Sim, galera, dessa forma eles se tornam a maioria e imediatamente votam para que o Star Fox se torne o líder dos Eternos. Nesse momento, Druig percebe que vai perder, que esse poder será tirado dele. E é quando Uranus o contata mais uma vez, dizendo que se ele for libertado, ele pode dar a vitória a Druig. Ele é a sua única chance. E, de fato, Druig liberta Uranus, mandando ele vir o mais rápido possível. Porém, é óbvio que Uranus não vai ajudá-lo. Se chamando de o mestre desse mundo, ele consegue finalmente sua liberdade e só pretende fazer o seu trabalho, que é eliminar o excesso de deviantes. Dessa forma, Druig perde a votação e o Star Fox se torna o líder dos Eternos. Ele agora tem controle sobre os Eternos, mas não tem controle sobre Uranus. Porém, essa vitória não dura muito tempo. De repente, portais começam a se abrir por todo o mundo. Uranus continua a libertar mais armas de seu arsenal, seres de fogo cósmico, drones destruidores e até mesmo o poder incandescente do coração negro de uma estrela morta. Nisso, Uranus sela a máquina e agora nem mesmo os Eternos podem entrar lá, o que significa que Ikaris e Gilgamesh estão presos com Uranus. Eles até tentam lutar, mas são facilmente derrotados por ele. A própria Cersei diz que não existe nada na Terra que possa sequer tocar o vilão, mas felizmente eles podem contar com as forças de Marte. Sim, galera, o Homem de Ferro consegue transmitir uma mensagem para Araco, dizendo que Uranus foi libertado e vai fazer com a Terra a mesma coisa que fez ali. É verdade que ele destruiu os portais dos mutantes, mas os que ele abriu em Araco deixaram rastro no tempo e espaço que pode levar diretamente para o vilão. Mas para isso, ele vai precisar de uma gigantesca carga eletromagnética. Bom, isso não é problema algum para o Magneto e a Tempestade. Sim, galera, após usarem seus poderes combinados, eles se teletransportam até Uranus, que fica bem surpreso porque achava que o Magneto estava morto. Segundo o próprio Magneto, seus inimigos sempre pensavam que ele era sem coração. A única coisa que Uranus fez foi tornar isso literal. Daí, eles novamente usam seus poderes combinados para desencadear um poderoso ataque furioso que acerta em cheio Uranus. E o progenitor, que está observando tudo isso, diz que até ele protege seus olhos da ira deles. Pois é, galera, esse ataque faz Uranus sangrar. Mas ainda assim, o vilão pergunta se isso é o melhor que eles podem fazer. O detalhe é que isso é uma distração. Magneto e a Tempestade estão apenas ganhando tempo para o Tony hackear os portais de Uranus e entregar o controle ao Magneto. Sim, galera, dessa forma, o vilão que até então havia se mostrado invencível é pego de surpresa pelo seu próprio arsenal. É verdade que temporariamente ele está detido, mas isso ainda não acaba com sua vida. É nesse momento que o Magneto finalmente cai, sabendo que agora ele pode morrer. Pois é, galera, ele para de manter aquele coração que ele havia criado, enquanto a Tempestade o abraça com lágrimas nos olhos. O Celestial, que observa a batalha,
Percebe que o Magneto poderia chamar seu velho amigo que o salvaria. Mas ele não faz isso e o progenitor acha admirável. Agora, tudo está se encaixando. O Star Fox é o líder dos Eternos e Uranus foi forçado a voltar à prisão para reparar os danos em seu corpo. Só que o progenitor continua com seu julgamento. Icarus passa em seu teste porque ele se recusou a ajudar os mutantes a matar o Uranus quando ele ficou muito ferido, porque se Uranus morresse, logo ele voltaria à vida e um humano morreria em seu lugar. Já Cersei falha em seu julgamento, o que deixa o Tony muito surpreso, já que foi o plano dela que salvou a todos. No entanto, isso não se trata apenas da Cersei, mas sim de todo o mundo. Esse é o momento em que o Star Fox vai tentar falar com o Celestial. Ele diz que ele é como todos os outros. Ele tem passado anos desperdiçando seu potencial. Ele sabe que ainda existem problemas e que as pessoas estão discutindo sobre o que é certo. Mas o que o Celestial tem feito abre os olhos de todos eles. Eles podem fazer um futuro melhor. Os mutantes, por exemplo, fizeram de Marte um lugar habitável. Então, eles podem transformar a Terra num paraíso. Não é tarde demais para isso, mas eles vão precisar de mais do que apenas um dia. Após essas belas palavras, o progenitor diz que a hora chegou. Ele já falou o suficiente, já viu o suficiente, já julgou o suficiente e já tomou sua decisão. Ele diz que todos eles já viveram o suficiente. E mesmo que eles tivessem milhões de anos, eles nunca conseguiriam fazer o que foi proposto aqui. O problema é que eles sempre deixam para ser melhores amanhã, e eles não perceberam que chegaria um dia em que não haveria amanhã, e esse dia é hoje. Sim, galera, com seu polegar para baixo, o progenitor conclui seu julgamento e o mundo falhou. Nesse momento, vemos um forte brilho no céu onde o Capitão América estava lá no começo do capítulo. Um imenso poder os atinge, com Steve até tentando proteger alguém com seu escudo. No entanto, todas as pessoas ao seu redor são completamente desintegradas. O Capitão América é o único sobrevivente dessa cena. E em choque, ele abandona o pensamento positivo e reconhece que todos eles vão morrer. O capítulo 5 começa na Montanha dos Vingadores, no Polo Norte, onde o novo Celestial, chamado Progenitor, já proferiu sua sentença. O mundo falhou em seu julgamento, e o que resta agora é apenas condenação. Então vemos as reações de algumas pessoas ao redor do mundo após saberem que não há mais o que fazer. Tom se pergunta o que ele fez para merecer isso. A Katrina nem quer pensar nessas coisas, ela simplesmente vai às ruas ajudar as pessoas que sobreviveram. A Komali, a viúva de Arjun, apenas aguarda seu fim. A Daniela abraça sua mãe desejando nunca mais soltá-la, isso é, enquanto ainda lhe resta tempo. O jovem Kenta percebeu que isso não é um videogame, isso é real, ele está com muito medo. O progenitor até sente pena dele, mas infelizmente na sua visão, os adultos construíram um mundo para ele morrer. E por fim, chegamos a Jada, que se aproxima de um triste Capitão América que está diante de um campo de ossos. A Jada lhe entrega um café e os dois começam a conversar. Steve diz que por toda a sua vida ele pensou que poderia inspirar as pessoas, fazer a diferença no mundo. Ele realmente acreditou que o mundo iria passar nesse julgamento. No que a Jada diz que sabia que eles iam falhar, mas pelo menos o capitão tentou. Aí a Jada conta um pouco de sua história, que ela perdeu sua filha e ficou com raiva da humanidade desde então. Mas mesmo nesse momento terrível, mesmo com as coisas parecendo tão sombrias, o Capitão América ainda tenta inspirá-la, ainda tenta fazer com que ela mantenha a esperança, o que a Jada chama de um hábito bom em um mundo mau.
Porém, é nesse momento que o Noturno aparece e diz ao capitão que ele está planejando uma missão para salvar esse mundo que tanto odeia, que tanto teme e que tanto o julga. Logicamente, Steve deseja fazer parte disso. E assim, o Noturno teleporta até a linha de frente de batalha. Sim, galera, eles aparecem exatamente no mesmo lugar onde o progenitor está. O detalhe é que os mutantes psíquicos estão transmitindo tudo o que acontece aqui para todo o mundo. Então, o Capitão América se aproxima do Celestial, dizendo que já esteve diante de tiranos antes. Todos eles têm tanta certeza de que tudo acabou. Ele estava lá em 1940 e as pessoas achavam que tinha acabado. Mas heroísmo não é sobre força, é sobre não ceder. E a verdade é que isso não acaba enquanto qualquer humano estiver de pé. Ele sabe que o mundo inteiro pode ouvi-lo e diz que todos eles são Vingadores agora. Daí ele usa o grito de guerra dos Vingadores, mas com as palavras invertidas, o que dá a entender algo como se reúnam e vinguem. Bom, essas palavras fazem muito sentido, porque logo após esse discurso inspirador, o Celestial simplesmente convoca um raio que mata o Noturno e o Capitão América na mesma hora. Sim, galera, após o ataque do progenitor, vemos que nada restou a não ser os cadáveres do Capitão e do Noturno. O detalhe é que o Noturno pode voltar à vida, o que de fato acontece. Já o Capitão... Bom, assim que retorna, o Noturno pergunta se o plano deu certo, no que a Jean Grey diz que toda a raiva do mundo está dirigida ao progenitor. Depois disso, há uma reunião entre mutantes, Vingadores e Eternos. O Professor X diz que os líderes de todo mundo estão do lado dos heróis. Seja lá qual for o plano, eles vão apoiar 100% isso. Mas a questão ainda é qual é o plano. Ciclope diz que a melhor opção ainda é atacar o ponto fraco do progenitor e evacuar as cidades que podem ser apanhadas pelas consequências. Os Eternos não podem atacar o Celestial, porque o primeiro princípio deles é proteger os Celestiais. A boa notícia é que todos os Eternos desligaram seus firewalls psíquicos, o que significa que um mutante psíquico nível Ômega pode muito bem assumir o controle dos Eternos. Ou seja, o plano é todos eles atacarem o Celestial, ao mesmo tempo que protegem as cidades que podem ser afetadas por uma eventual explosão. Então, eles perguntam a Destiny quais são as chances dos heróis, no que ela responde que essa é a única chance que eles vão ter. Daí, todos os grupos de heróis unidos avançam na direção do Celestial. Sim, galera, os Eternos, os Vingadores, os X-Men, o Quarteto Fantástico, os Campeões, até mesmo os Rex Eternos que Druig tanto usou e também as armas dos governos estão do lado dos heróis. Nisso, o ataque se inicia, é o poder mortal contra um deus estelar. As armas de fogo dos governos logicamente não fazem nada contra o progenitor, no entanto, pelo menos o distrai. Isso permite que os Rex Eternos se aproximem. Cada um dos Rex está sendo controlado por uma irmã Stepford. Essas máquinas são projetadas para combater predadores cósmicos como esse Celestial. Mas mesmo com todo esse poder, o progenitor sabe que é apenas o começo. Logo em seguida, vem o ataque dos mais poderosos, dentre eles a Capitã Marvel, a Fênix, Exodus, Icaris e a Jean Grey. Eles atacam como com um golpe tão poderoso que deixa exposto o ponto fraco do Celestial. Esse ataque é como um martelo metafórico, porque na sequência vem o martelo literal. Sim, galera, é nesse momento que o poderoso Thor aparece, empunhando Mjolnir e convocando raios para dar o golpe final. O próprio Celestial fica bem impressionado ao ver todos lutando juntos assim, mas seu julgamento já acabou e agora só resta a execução. No momento em que o Mjolnir toca no Celestial, o progenitor nos deixa saber que o herói é de fato digno. Mas ainda assim o mundo falhou.
o que significa que o julgamento vem para todos, incluindo Thor. Pois é, galera, nessa mesma hora, o Celestial revida o ataque que passa a desintegrar o Deus do Trovão. E não só ele, a Stigma, a Fênix, a Jean Grey, o Exodus, Icaris, todos eles não resistem ao ataque do Celestial e morrem na mesma hora. Nem mesmo os Rex Eternos podem ficar de pé por muito tempo e já são destruídos logo na sequência. E as mortes não param por aí. O Celestial torna o Ciclope vulnerável às suas próprias rajadas ópticas. Então, quando Scott vai disparar sua próxima rajada, ele acaba explodindo sua própria cabeça. O vilão ainda dá a Capitã Marvel um câncer que faz ela morrer rapidamente. Muitos outros heróis são derrotados instantaneamente e não temos certeza se eles estão mortos ou não. Vendo o desastre que está acontecendo, o Homem de Ferro grita para todos evacuarem, mas o Progenitor continua com seus ataques. Sim, galera, ele começa a queimar cidades, queimar os mares e garante que vai queimar a Terra e todas as criaturas nela. Ele vê as pessoas mais ricas do mundo tentando escapar em uma nave experimental, mas não os deixa ir embora e simplesmente destrói a nave. Agora é apenas uma questão de tempo até tudo ser destruído. Pelo menos assim, segundo o Celestial, todos os problemas vão ser resolvidos. Porque dessa forma, os Eternos não serão mais revividos para trabalhar em uma tarefa sem fim. E os mutantes não vão mais existir para sofrerem um mundo que os odeia e que tem medo deles. A questão é o que os heróis vão fazer agora. Bom, daí partimos para os heróis sobreviventes se reunindo com os mutantes que foram trazidos de volta. O problema é que agora eles têm pouquíssimos ovos de ressurreição sobrando, o que significa que eles precisam escolher com muito cuidado quem serão os próximos ressuscitados. E eles precisam fazer isso rápido, porque o Progenitor está se integrando com a máquina. O Noturno diz que eles já tentaram ataque direto e como não funcionou, eles agora vão tentar uma outra estratégia. E fica decidido que a Jaque, a Makkari, o Homem de Ferro, a Cersei, a Jean Grey, o Sinistro, o Valete de Facas e o Wolverine vão iniciar uma missão para se infiltrar dentro do Celestial. Pois é, galera, todos eles se teleportam até o lugar onde o Progenitor está e ficam invisíveis. Só que, na mesma hora, o Celestial já sabe que tem alguma coisa ali. Por isso, o Valete de Facas causa uma distração para chamar a atenção do Celestial e em um piscar de olhos ele é completamente obliterado. O bom é que a equipe realmente conseguiu entrar no Celestial. E nesse ponto, eles precisam que os heróis que estão na base ganhem o máximo de tempo que eles puderem. Então, voltamos à base dos mutantes, onde está havendo uma discussão sobre quem deve ser ressuscitado. Exodus diz que eles devem ressuscitar o Ciclope, mas o Noturno quer ressuscitar alguém não mutante, o que é contra as regras de Krakoa. No entanto, o Noturno alega que nesse momento eles precisam tentar algo novo. É verdade que o Ciclope é um grande líder e trazer ele de volta é uma jogada muito segura, mas não é dele quem o mundo precisa agora. E na última página, vemos que eles trouxeram de volta à vida o Capitão América. Sim, galera, os X-Men quebraram sua maior regra quando se trata de usar os protocolos de ressurreição. E com certeza isso vai ter um grande impacto em sua história. O último capítulo começa mostrando o fim do mundo. Jada já está pronta para aceitar o seu fim, até que, de repente, um portal se abre atrás dela e dele sai o Capitão América. A mulher pergunta se o Steve voltou por ela, mas ao atravessar o portal, Steve responde que voltou por todos. Sim, galera, acontece que os Eternos liberaram seus portais por toda a Terra e os humanos sobreviventes estão sendo levados para as cidades dos Eternos onde estarão seguros, pelo menos por enquanto. Nisso, vemos a reação das pessoas ao redor da Terra.
Por exemplo, Tom vê o portal abrindo perto de sua casa, mas se recusa a entrar nele desconfiado. E quando sua casa começa a desmoronar, ele percebe que fez a escolha errada. Katrina também pode ver um portal, mas ao mesmo tempo tem pessoas que precisam de ajuda, e ela prefere salvar essas pessoas do que salvar a si mesma. Komali está em um edifício que começa a cair. Nesse ponto, ela lembra de seu marido Arjun e isso a conforta. Um portal também aparece próximo a Daniela e ela faz tudo o que pode para levar sua mãe junto consigo. Jada caminha por um novo lugar, algo que ela nunca imaginou que seria possível e ela só gostaria de compartilhar isso com sua filha. Ela ouve um garoto chorando e logo vai acalmá-lo. E esse garoto é o jovem Kenta, que acabou se separando de seus pais e só deseja que isso acabe. Enquanto isso, vemos que a humanidade está amando os Eternos, afinal, é graças a eles que eles estão em um lugar seguro. O próprio Noturno brinca com isso, no que o Star Fox diz que em breve os humanos também aprenderão a amar os mutantes. Nisso, o Capitão América aparece e eles passam a falar sobre o plano para acabar com o Celestial. Depois que eles teleportaram os humanos, eles ganharam muito tempo para que aqueles heróis que estão infiltrados dentro do progenitor ativem sua autodestruição. Porém, o progenitor decide mudar sua tática. Seu sistema é baseado no Tony Stark, que acredita muito em eficiência. Ele deveria ser capaz de simplesmente explodir a Terra, ele foi projetado com esse poder. Mas ele não consegue fazer isso porque está muito longe do tear da realidade que fica no centro da Terra. Então, ele decide seguir um outro caminho e usa seus poderes para simplesmente partir a Terra. Porque mesmo que um engenheiro queira ser eficiente, um deus não precisa disso. Pois é, galera, ele ergue sua mão e a Terra abre o caminho para o tear da realidade. O Star Fox logo percebe o que o progenitor pretende fazer. Se ele golpear o tear da realidade, todo o planeta será destruído, e os heróis decidem lutar contra ele mais uma vez. Ao mesmo tempo, dentro do progenitor, os heróis continuam derrotando os anticorpos do Celestial. Tem uma cena engraçada aqui, porque o Tony tá bem animado e a Jean Grey tá bem enfurecida. No que o Sinistro diz que desde que Tony passou em seu julgamento e a Jean foi reprovada, eles ficaram insuportáveis. Mas também acontece algo interessante aqui. A Jaque, a Makkari e a Cersei percebem que o progenitor desativou seus protocolos e também o controle dos mutantes. Ou seja, pela primeira vez em muito tempo, elas estão realmente livres e podem fazer o que quiser. Nisso, os heróis finalmente chegam ao lugar que queriam, o núcleo do Celestial, onde eles encontram a essência do progenitor. Tony logo manda Sinistro e o Wolverine manterem os anticorpos longe dessa sala enquanto ele analisa a situação. Parece que o Celestial não pode vê-los, mas eles conseguem ver o Celestial caminhando para o centro do planeta para acabar com tudo. Vendo isso, a Jean Grey não quer perder a oportunidade de matar o progenitor. Ela cria umas garras psiônicas e só espera que os 5 permaneçam vivos para trazer todos de volta, porque se o Celestial explodir, todos eles vão morrer. No entanto, antes que ela mate o Celestial, a Jaque simplesmente a impede de fazer isso, a atacando pelas costas. Do lado de fora, os heróis observam o Celestial entrando na Cidade dos Eternos, se aproximando cada vez mais do tear da realidade. E à medida que adentra a cidade, o Star Fox libera as armas de Uranus para que os humanos tenham uma chance de lutar contra ele. E, de fato, o avanço do progenitor é interrompido pelas defesas dos humanos. Quer dizer, a verdade é que eles são como formigas para o Celestial que passa facilmente por eles. O Noturno teleporta o Capitão América para perto do Celestial, que lhe avisa que ele ainda pode parar essa loucura e esse será seu último aviso. E quando o progenitor argumenta que ninguém pode detê-lo, Steve diz que pelo menos pode distraí-lo.
E realmente, nesse momento, Saini, o Memetauro, um daqueles Rex Eternos, aparece e começa a lutar contra o Progenitor. Acontece que ele está sendo meio que controlado e recebendo poderes do Exodus e dos outros mutantes vivos. E dessa forma, os heróis vão ganhando um pouco mais de tempo. Enquanto isso, dentro do Progenitor, a Jaque explica que não deixou a Jean matar o Celestial porque é muito fácil para os mutantes quererem isso, já que eles podem voltar à vida caso morram. Mas eles têm que dar um jeito de ajudar os humanos que morreram no dia de hoje. Tony concorda com a Jaque e pergunta o que mais que eles podem fazer, no que a Jaque diz que eles podem tentar convencer o Celestial de que seu julgamento está errado. O problema é que do lado de fora, a Saini já foi derrotada e o próprio Celestial diz que é questão de segundos até que ele destrua tudo. Contudo, é nesse momento que os orcs também aparecem para enfrentá-lo. O que é curioso porque os orcs odeiam mutantes, eles que ajudaram os Eternos a iniciar essa guerra. Mas como o Celestial é uma ameaça para todos, eles não têm muita escolha. A própria Jean Grey não fica muito feliz com a presença dos orcs e coloca seu plano em ação. Ela dá um sinal para o Sinistro atacar a Jaque e, na sequência, ela parte para cima do Progenitor para destruí-lo de uma vez por todas. Afinal, é melhor eles salvarem quem eles podem antes que todos morram. Entretanto, nessa hora, o Celestial, que até então estava imóvel, simplesmente aprisiona a Jean, dizendo que isso era mais um teste e mais uma vez ela falhou. Ele revela que estava se perguntando se ele estava errado, mas eles acabaram de provar que ele estava certo. Todos eles merecem morrer porque são criaturas guiadas apenas por seus próprios interesses. Os mutantes estão dispostos a matá-lo porque eles podem voltar à vida, mesmo que isso custasse a vida de muitos humanos. Os humanos gostariam de ver a morte dos mutantes, já que eles os odeiam e só se aliaram nesse evento porque não tinham opção. Já os Eternos, mesmo quando estão totalmente livres, demonstram que não podem mudar. Ouvindo isso, a Cersei decide fazer o inimaginável. Ela pede à máquina para transmitir sua próxima mensagem para toda a Terra. Ou seja, ela se comunica com todos os humanos e revela que a imortalidade dos Eternos tem um custo. Toda vez que um Eterno morre, um humano tem que morrer para o Eterno ser trazido de volta. Eles têm usado os humanos como combustível por milhões de anos. É verdade que eles não escolheram isso, mas escolheram esconder a verdade. E agora ela diz que prefere ser julgada pelos humanos do que ser julgada pelo Progenitor. O próprio Celestial fica intrigado com essa ação da Cersei, e os Vingadores e os mutantes ficam bem surpresos com essa informação. Mas, claro, a humanidade fica revoltada. Um pensamento corre através de todos eles desejando a morte da Cersei. E, de fato, antes que a Cersei apresente seu argumento, o Celestial simplesmente a desintegra, dizendo que os Eternos nunca realmente morreram até esse momento. Pois é, galera, o Celestial nega sua ressurreição, indicando que a Cersei está morta permanentemente. O Homem de Ferro fica desesperado. Ele diz que se um Eterno pôde mudar, todos podem, mas o Celestial diz que isso não prova nada. É nessa hora que a Jaque, que sempre tinha defendido o Progenitor, se revolta contra o Celestial, e com lágrimas nos olhos ela diz que queria servir a alguém melhor. Ela diz que isso também é um teste para o próprio Progenitor, e se ele matar a todos, ele vai falhar. Aproveitando que o Celestial está distraído, o Sinistro avisa a Jean Grey que a hora de matá-lo é agora. Mas a Jean diz que finalmente entendeu e chama o Progenitor de pobre criatura. Ela diz que realmente ela destruiu um planeta quando estava fora de controle e não tem como mudar isso. Já o Celestial está fazendo isso com um coração frio e pergunta se ele vai conseguir viver com isso. No que o Progenitor responde que isso não importa porque atualmente tem menos de 1 bilhão de humanos vivos. Tony também tenta argumentar, afinal o Celestial criado foi baseado nele.
E quando Tony está errado, ele tenta consertar seus erros. Ele implora para que o progenitor faça a mesma coisa, mas o Celestial diz que só resta uma coisa a fazer, mas que isso poderia destruí-lo. Tony diz que um herói tem que fazer sacrifícios, e se o próprio Tony pode ser um herói, isso significa que o Celestial também pode. Essas palavras deixam o Celestial bem pensativo. Ele começa a pensar que tipo de Deus ele seria se vacilasse nesse último momento. Mas é aqui que ele reconhece que não é um Deus. Ele pode ser muito poderoso, pode ser onisciente, se lembrando de como era o planeta inteiro antes de ser destruído, mas ele tem limites, ele pode cometer erros e por isso deve consertá-los. Sim, galera, ele começa a colocar tudo de volta ao seu devido lugar, fazendo a Terra retornar até antes do seu julgamento, não importa o que isso custe. Como o próprio Celestial havia dito antes, fazer isso começa a destruí-lo. Em seus últimos momentos, ele conversa com a Jaque e pergunta se depois de tudo que ele fez, ele é digno. Mas, sentindo uma profunda tristeza, a Eterna coloca seu polegar para baixo, dizendo que ele não passou. Nesse ponto, o progenitor até começa a chorar, mas ele sabe que ela tem razão. E como último ato, ele acerta uma rajada de energia na Jaque e pede para que ela seja melhor. Nesse momento, vemos um grande clarão no céu e temos a confirmação de que tudo realmente voltou ao normal. Inclusive, a carcaça do progenitor voltou a ser o quartel-general dos Vingadores. Os humanos comemoram bastante a volta de todos, e os danos da guerra e o que Uranus havia causado foi tudo desfeito. O grupo que salvou o mundo se pergunta onde está a Cersei e a Jaque. E é nesse momento que a Jaque aparece, porém com um novo visual. Acontece que o progenitor transferiu seus poderes para a Jaque ou se fundiu com ela, a tornando um tipo de celestial, tanto que seu nome agora é a Jaque Celestia. Ela explica que o progenitor trouxe de volta à vida tudo que ele havia julgado, mas a Cersei ele não trouxe de volta porque ela foi julgada pela humanidade. Os heróis ficam surpresos com essa nova forma da Jaque e até um pouco com medo, mas ela diz aos Eternos que ela vai se esforçar para ser digna. Daí, vemos o que aconteceu com aquelas pessoas que acompanhamos. Tom, depois de tudo que presenciou, tenta cuidar melhor de sua família. Katrina é recebida com muito carinho nas ruas porque as pessoas lembram do que ela fez por eles. Komali se sente só em seu luto, até que Saine aparece para ela e se desculpa por roubar a vida de seu marido. Daniela segue trabalhando, mas assim que recebe uma mensagem de sua mãe, ela responde mais rápido que nunca. Jada só queria passar o resto do dia deitada na cama, mas ela recebe uma mensagem que a surpreende e que faz ela sair do quarto. E o jovem Kenta conta a seus pais sobre o estranho lugar em que ele estava e sobre as pessoas legais que ele conheceu. Também descobrimos que o Star Fox passou seu cargo de líder dos Eternos para Zuras. E como primeiro ato, Zuras se desculpa em nome dos Eternos pelo ataque aos mutantes. E não só isso, ele também propõe um tratado de paz, uma aliança onde as lutas dos mutantes agora também serão as lutas dos Eternos. Sem falar que os mutantes podem usar Uranus por 1 hora para fazer o que quiserem. E com respeito a Druig, que foi quem realmente deu início a tudo isso, bom, ele está em um castigo eterno compartilhando a mesma cela com Uranus. O próprio Uranus diz que ele viu o que ele pôde fazer em 1 hora. Imagina então o que ele vai fazer com Druig pelos próximos anos. A Tempestade fica feliz com esses termos, mas se pergunta sobre os princípios dos Eternos. Como ela pode ter certeza que os Eternos não vão caçar os mutantes, já que eles são encarados como deviantes? No que Zuras responde que é verdade que os mutantes compartilham algo do DNA dos deviantes, mas mutantes e deviantes não são a mesma coisa. Na sua visão, a própria Tempestade é uma humana, no que ela responde que é mutante.
E para o clima não ficar já bem desagradável entre eles, o Star Fox promete a ela que vai ensinar Azuras como ser mais diplomático. Ah, e vocês lembram que no começo da saga, os humanos odiavam os mutantes ainda mais porque eles conseguiram a imortalidade? Pois é, toda essa raiva foi transferida agora para os Eternos. Vemos as pessoas protestando contra os Eternos, os chamando de parasitas e desejando a morte deles. Aqui também é revelado que os mutantes concordaram em ampliar os protocolos de ressurreição para a humanidade. Eles criaram a Fundação Fênix, que vai alocar 5% do tempo da equipe de ressurreição para restaurar humanos falecidos. Talvez esse movimento ajude a reduzir o sentimento anti-mutante, mas só o tempo dirá. Na Montanha dos Vingadores, o Homem de Ferro não se sente confortável dentro do Celestial, mas Thor encara isso como um troféu e como um aviso para outros que eles derrotaram essa criatura. Um pouco depois, Tony brinca com Steve, dizendo que ele foi considerado digno e o Capitão América não. No que Steve não leva a sério o julgamento porque o Celestial foi criado baseado no Tony, ele quase destruiu o mundo, e esse episódio foi um lembrete de como eles devem se esforçar em ser melhores. De toda forma, Tony convida Steve para uma celebração em memória da Cersei, mas o capitão diz que tem outro compromisso. Nisso, ele vai se encontrar com a Jada, a quem ele devia um café. Eles conversam um pouco sobre tudo o que aconteceu e sobre como a resolução não prova nada. O próprio Steve diz que talvez a Jada tenha toda a razão. Esse não é o mundo bom, mas a verdade é que nunca se sabe. E a história termina indicando que o julgamento vai continuar. Pois é, galera, a história foi toda narrada pela voz do progenitor, que nesse ponto reconhece que ele não era digno de julgar a ninguém. Mas ele garante que a Jaque vai trabalhar duro para se tornar digna de julgar a Terra e ela não vai cometer o mesmo erro. Não se pode julgar toda uma espécie em apenas um dia. O julgamento continua. Os erros são acumulativos. Por isso, os humanos deveriam lembrar todos os dias, quando acordam, que hoje pode ser o dia em que suas ações foram longe demais e a Terra está condenada. Afinal, para a Jaque Celestia, cada dia é dia de julgamento. Então é isso, galera. Tivemos uma conclusão bem interessante com grandes apostas acontecendo. Um final com uma intensa batalha, com o Celestial partindo a Terra ao meio e matando vários humanos no processo. Muitos provavelmente vão achar muito forçado a forma como o Celestial acabou sendo convencido a desfazer tudo que tinha causado na Terra, e, para ser bem sincero, eu sinto falta de um evento que realmente tenha consequências bem pesarosas. Mas vale lembrar que o Celestial foi criado à base do Tony, então faz sentido que o Tony tenha convencido ele, e tivemos muitas consequências aqui. Por exemplo, os Eternos agora são odiados pelos humanos, os mutantes se tornaram aliados dos Eternos, a Cersei se tornou a primeira Eterna a realmente morrer, a Jaque se tornou uma Celestial que vai influenciar os Eternos, e o fato de humanos agora poderem ser trazidos de volta faz muita diferença. Com certeza isso não vai durar muito tempo. Agora comenta aí o que vocês acharam dessa saga, desse final, se gostaram, não gostaram. Muito obrigado por assistir, não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal. Nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima!